O reverendo Alexandre Lessa, ele é pastor da Igreja Presbiteriana em Vitória da Conquista e lá desenvolve um trabalho de plantação de igreja. O servo do Senhor, ele está conosco desde sábado, sendo cunhado do Gessé, casou no dia de ontem. Ele estendeu um pouco mais os seus dias aqui e então aceitou o convite para trazer a palavra nesta noite e pregar o Evangelho de Deus nesta noite para a igreja. Nós rogamos ao Senhor que abençoe o seu servo e que todos nós estejamos atentos para ouvir a pregação da palavra. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, irmãos. É com alegria que aceitei o convite do reverendo Alain, amigo, para compartilhar uma porção da Sagrada Escritura com vocês. Eu convido a todos, por gentileza, a mesmo assentados como estão, reverentemente abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Amós, no capítulo número 5. Livro do profeta Amós, capítulo de número 5, versículo 18 a versículo de número 21. Eu disse 21, mas nós vamos expor até o 27, irmãos. 5, 18 a 27. Acompanhe, por gentileza, a leitura que vamos proceder da Santa Palavra. Amós 5, 18 a 27. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, rogando que nesta hora tão importante, tão séria, tão sublime, o nosso Deus nos alimente por meio da sua santa palavra. Por gentileza, fechemos os nossos olhos mais uma vez. Pai santo e justo, eterno e bondoso, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, governador do universo,
regente de todas as coisas, Deus altíssimo, majestoso, grandioso, que não obstante atenta para nós, pequenos, falhos, medíocres, simples. Ó Deus, nós nos reconhecemos desta forma na Tua presença, Senhor. Se não fosse o Teu Espírito habitando em nós, certamente nós não teríamos como, ó Deus, entender a verdade, a lição, o ensino da Tua santa palavra. Por isso, nessa hora, nós nos quedamos aos Teus pés, ó Deus, e rogamos que este mesmo Espírito que foi usado por Ti para registrar esta porção da Sagrada Escritura, possa, ó Deus, agora falar poderosamente aos nossos corações, iluminando-nos, ó Deus, para que venhamos não somente compreender, mas também praticar a Tua verdade revelada na Santa Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, toma, ó Deus, os Teus filhos que estão ora reunidos neste local e fala, ó Deus, aos seus corações. É a nossa petição, com ardente expectativa, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no ano de 1844, Karl Marx editou uma obra chamada Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, onde nós encontramos a famosa tese dita marxista: a religião é o ópio do povo. Na verdade, a ideia de classificar a religião de tal forma era algo que já havia sido mencionado por outros teóricos, outros intelectuais anteriores a Marx, como, por exemplo, Kant, Feuerbach e o próprio Bruno Bauer. Eles já tinham afirmado a mesma coisa. Olha, a religião engana o povo, ludibria o povo, a religião cega o povo. É certo que muitos dos teólogos reformados atuais, para não dizer a maioria, é unânime em declarar a incompatibilidade da fé cristã reformada com este postulado e alguns outros do marxismo. Falamos de marxismo porque, apesar de outros teóricos terem falado essa tese, ela ganhou escopo, força, vigor, circulação através do pensamento marxista. Entretanto, será que a tese "a religião é o ópio do povo" está de todo errado? Meu irmão, minha irmã, será que não existe um momento em que a religião realmente se torna cegueira para as pessoas? O período histórico, irmãos, que o profeta Amós serviu a Deus é paralelo, é concomitante com o reinado de Jeroboão II em Israel. Uzias era o rei de Judá, isso se encontra no capítulo 1, versículo 1. E ambos, Israel e Judá, viviam um momento muito bom, muito próspero. No livro do profeta Amós, que era um homem simples, um colhedor de frutas, de sicômoros, mas que alguém que foi chamado por Deus para profetizar, encontramos a frase logo depois do terremoto. Encontramos nesta questão um marco histórico, um importante elemento para situar o contexto desse texto que nós acabamos de ler. O que acontecia, meus irmãos, nesta época da nação de Israel, era que a sua prosperidade, a sua ascensão, a sua segurança, e isso você pode ver no capítulo 6, versículos de 1 a 6 deste mesmo livro, bem como suas vitórias militares, também apontam historicamente para o reinado de Jeroboão II,
que ocorreu entre os anos de 775 a 750 a.C. Nos tempos de Amós, a situação política do Antigo Oriente Próximo era bastante favorável. O Egito, antigo inimigo comum, povo que já havia lutado e prejudicado muito o povo de Deus, estava fragmentado internamente. Já não representava mais uma ameaça militar. Os outros inimigos costumeiros, que eram as nações da Síria e Assíria, estavam envolvidos em uma guerra, ou haviam acabado de se envolver em uma guerra, onde a Assíria foi vencedora, e tendo em vista que o rei assírio tinha pouco interesse pela Palestina, e a Síria estava derrotada, se recuperando, tanto Jeroboão como Uzias estavam vivendo um momento maravilhoso, de muita prosperidade, tornaram-se grandes monarcas, devido justamente a essa ausência de ameaças externas. Por isso aquele desespero que nós lemos em Isaías, né? No ano da morte do rei Uzias, olha, o grande rei morreu, o que é que nós vamos fazer? Por quê? Porque aparentemente estava tudo bem. O livro de Amós, irmãos, mostra que o povo estava orgulhoso, que o povo estava relaxado, que o povo estava tranquilo, capítulo 6, versículo 1, que o controle das rotas comerciais, das estradas, trazia riqueza e luxo para a nação, capítulo 3, versículo 15, capítulo 6, versículo 14. Contudo, apesar de todas essas bênçãos, dessa prosperidade, dessa falta de ameaças com guerras, os israelitas desviavam-se da aliança do Senhor, na prática das suas relações comerciais, nas práticas de adoração, na sua vida de devoção. Opressão, violência, mentira caracterizavam a vida de Israel. A aristocracia se sentia segura, orgulhosa, despreocupada, alheia à miséria do restante da população. Os ricos, nos diz o capítulo 4, versículo 11, esmagavam os necessitados. Os comerciantes enganavam os pobres, nos diz o capítulo 8, versículos de 4 a 6. Os latifundiários exigiam tributos injustos, nos diz o capítulo 5, versículo 1. As condições sociais, portanto, irmãos, eram precárias devido à ganância, devido ao pecado, devido à quebra da aliança com o Senhor. O que foi que aconteceu? Amós opôs-se a todos estes males, deu grande ênfase à questão social na sua pregação, na sua profecia, e predisse a humilhação e o cativeiro daqueles que estavam ignorando os padrões divinos de justiça e de santidade. A adoração das pessoas nos sábados não era coerente com as suas práticas diárias. Reuniam-se para adorar a Deus, mostravam-se exteriormente religiosos, mas isso não condizia com o que eles viviam. A adoração era falsa. Os templos em Betel, Gilgal, Berseba estavam cheios, pinhados, como graças a Deus está essa igreja aqui hoje. Mas os adoradores não abandonavam suas vidas de pecado e não se arrependiam e não atentavam para as cordas humanas que Deus enviou à fala dos profetas para que pudessem retornar para Deus, como nos diz o capítulo 4, versículos de 6 a 13. Então Amós foi enviado para anunciar o que diz o capítulo 3, versículo 8, o rugir do leão. Foi enviado para levar a vontade de Deus, o julgamento divino para a nação falsa, hipócrita. Deus estava ciente dessa hipocrisia da nação, que além de viver
religiosidade morta, ainda estava depositando as suas esperanças em coisas erradas, acreditavam que teriam mais vitórias políticas, acreditavam que as questões econômicas só tendiam a melhorar, tudo isso baseado em uma má compreensão teológica. E eu vou mostrar para vocês em que má compreensão teológica era essa. Na verdade, irmãos, nós podemos dizer que a tese, a religião é o ópio do povo, colocando entre aspas essa religião, dizendo a falsa religiosidade, a hipocrisia, era verdadeira neste ponto para a nação de Israel. Estavam cegos. Amós procurou tratar dessas falsas esperanças, dessa falsa religiosidade, em 2 oráculos que são chamados por nós na teologia de oráculos de Ai. Ai de vós, por isso oráculos de Ai. O primeiro oráculo é esse que nós vamos estudar hoje, ver hoje. E o segundo oráculo está no capítulo 6, versículos de 1 a 14. Ambos falavam das falsas esperanças de Israel, e cada um dos oráculos terminava com a previsão do exílio. Com habilidade, então, irmãos, retórica magnífica, inspirado pelo Espírito Santo, o profeta Amós ataca os sonhos sagrados de um povo que permitiu que uma compreensão parcial da teologia e uma vida de afluência destruíssem a sua percepção da realidade. É por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a seguinte tese, a seguinte ideia, que resume esta passagem que nós estamos expondo. Eu queria que você levasse essa tese para casa, meditasse nela durante a semana. Depositar as esperanças em teologia inadequada e em religiosidade morta conduz as pessoas à ruína. Depositar as esperanças em teologia inadequada e em religiosidade morta conduz as pessoas à ruína. Vamos ver o primeiro aspecto dessa ideia, meus irmãos. Olhe, por gentileza, o versículo número 18. Por favor, também permaneça com sua Bíblia aberta. Certamente essa já é a prática dessa igreja histórica e reformada durante toda a exposição. Para você que nos visita, por gentileza, permaneça com sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. A primeira ideia aqui é justamente a metade inicial da tese que nós expomos, da ideia central, de que nós não podemos depositar as nossas esperanças em uma teologia inadequada. Já falamos que isso está sobre uma estrutura de ai de lamento, ou seja, o problema da nação estava sendo exposto aqui por Deus. E essa primeira parte, irmãos, que vai do versículo 18 ao versículo número 20, ela está construída em terceira pessoa e em estilo de prosa, e fala justamente das falsas expectativas e esperanças sobre um conceito teológico mal interpretado, inadequado, que estava conduzindo aquelas pessoas ao erro. Vamos ver justamente isso, essa má compreensão teológica, essa compreensão teológica inadequada. Veja o versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Irmãos, temos aqui o anúncio do julgamento de Deus sobre as violações da aliança, colocados em evidência para mostrar o quanto eles estavam errados. Os nossos professores, os hebraístas, especializados na língua hebraica, mostram que a estrutura aqui é a estrutura de um lamento funeral.
É como se um enterro estivesse próximo. A situação era tão complicada, ela era tão ruim, que a estrutura mostra que nós estamos como que marchando para a morte. Ai de vós que desejais, o que, irmãos? O dia do Senhor. Aliás, o conceito do dia do Senhor é um conceito que vem progressivamente sendo trabalhado pela revelação bíblica. E a esta altura da revelação bíblica, eles acreditavam que o dia do Senhor seria um dia especial, onde Deus traria mais vitória para o povo, onde Deus terminaria de subjugar as nações vizinhas que vinham trazendo tormento para Israel, apesar de ser, está tudo bem, como nós já vimos até aqui. Era um dia de glória, era um dia de vitória, era um dia de regozijo. Eles acreditavam que as coisas só tendiam a melhorar. Nós estamos bem, nós estamos aqui vivendo a nossa religião, vamos para os cultos, fazemos os sacrifícios, participamos das festas, né? Obedecemos ao pastor direitinho, do jeitinho que ele tem mandado, né? Exteriormente. Só que o conceito que eles tinham sobre o dia do Senhor, aliás, Amós não teve a sua mensagem ouvida justamente por isso, porque eles não acreditavam. O que você está dizendo, que as coisas vão piorar para a gente, que as coisas não vão dar certo? Quem é você? Você fala para quem? Por meio de quem? Só que você vai ver o restante do versículo 18 e você vai perceber, meu irmão, que a verdadeira natureza do dia do Senhor era diferente. É dia de trevas e não de luz. A reação foi de incredulidade. Cala a boca. Nós não acreditamos nisso que você está falando. E para ilustrar como seria esse dia de trevas e não luz, temos aqui um recurso muito interessante da poesia hebraica, né? Trevas e não luz é a mesma coisa, né? Uma espécie, nós temos vários paralelismos no hebraico, eis aqui um deles. Então a primeira figura, que é muito interessante, acompanhe essa figura, essa ilustração que o profeta está dizendo. Vocês querem saber como é que vai ser o dia do Senhor? Eu vou contar para vocês aqui. Vai ser assim, versículo 19. Como se um homem fugisse de diante do leão. E o que, irmãos? E se encontrasse com ele o urso? Imagina aí, pastor. O caba fugiu do leão. Conseguiu, né? Já fez uma proeza grande, né? Fugiu do leão. Não bastasse isso, ele vai se deparar com um urso ali na frente. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia de que está difícil a coisa, que não vai ter escapatória. Mas para ficar claro que realmente não vai ter escapatória, alguns estudiosos colocam essa figura como uma só. Eu prefiro dividi-la em duas. E ele fala aqui, ou, continuação do versículo 19, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Então o cara fugiu do leão, fugiu do urso, não tem jeito, vai tocar com o urso. Então entrou em casa, digo, opa, aqui eu estou seguro. Botou a mão na parede, o que foi que aconteceu? A cobra foi lá e mordeu a mão dele. Irmãos, se vocês perceberem, aqui já era um costume do uso pelos profetas de todo o Antigo Testamento, o uso dos animais, da questão com os animais, para ilustrar a ira de Deus ou a disciplina de Deus quando o seu povo estava falhando. Mais uma vez, essa fórmula está aqui posta. Então não vai ter jeito, não vai ter escapatória, não vai ter como fugir.
Vocês estão pensando que vocês vão viver essa falsa religiosidade aqui? Vocês estão pensando que vocês vão fingir que me conhecem? Fingir que conhecem minha palavra? E vamos resumir isso aqui, conhecer palavra. Vamos colocar conhecimento da palavra, vamos atrelar isso à teologia saudável. Vocês estão pensando que vão ficar assim, fingindo que são crentes? Vocês estão muito equivocados, porque o meu dia vai chegar. E quando o meu dia chegar, não vai ter escapatória. Então, no versículo de número 20, ele repete mais uma vez usando o recurso do paralelismo. Me parece que esse aqui é sinonímico. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Se você reparar, olha que coisa bonita, poesia, né? Não bastasse tudo que estava sendo dito, ele ainda fala poeticamente, né? Se você ver direitinho, trevas, completa escuridão é a mesma coisa, não luz e nenhuma claridade é a mesma coisa, a mesma ideia. E por que isso está sendo usado aqui? Para reforçar, não é? Para reforçar que a situação deles estava feia, que não tinha saída, não tinha escapatória. Em primeiro lugar, nós não podemos depositar as nossas esperanças em teologia inadequada. Não, vai estar tudo bem para nós, o dia do Senhor para nós é bênção. É claro, irmãos, que esse é apenas um conceito teológico. Nós temos vários outros conceitos teológicos. Aliás, nós vamos ver que não é conceito teológico que salva ninguém. E que a nossa experiência, a nossa esperança deve estar posta em Cristo. É claro que Cristo nos dá a verdadeira teologia na sua palavra, mas a nossa esperança deve estar nele, em Cristo Jesus. Mas eles estavam errados, compreendendo as coisas do Senhor equivocadamente. A segunda ideia do nosso texto, segunda parte da tese que eu pedi para vocês tentarem guardar, levar para casa. Nós não podemos depositar as nossas esperanças na nossa religiosidade. Não é pelo fato de estar aqui, de vir todo domingo para a igreja, que nós somos salvos, não é? Não. Vamos ver o que estava acontecendo com o povo aqui, que deixa isso muito claro. Nós vamos perceber que os aspectos que o Senhor vai criticar, e criticar veementemente, duramente, são ligados à religiosidade. Veja, esses versos já mudam, né? Eles já não são mais escritos em estilo de prosa, mas eles são agora uma construção poética. E eles fazem referências aqui à adoração, às festas, aos festivais, a tudo aquilo que envolvia a religiosidade de Israel. Em primeiro lugar, Deus diz que rejeitava as festas. Veja aí, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Vamos lá cultuar a Deus, o comerciante diria. Vamos lá, tudo bem aqui para mim, né? Minha lojinha está ali no shopping, acabei de colocar uma loja no shopping, tudo em ordem, estou lucrando, comprei vamos botar um carro legal aí que todo mundo, comprei um Corolla novo aí, estou vindo de Corolla para a igreja, né? E o imposto, meu irmão, você tem pagado? Você tem remunerado bem aos seus funcionários, como é um princípio da reforma protestante, de Calvino? Se as coisas melhoram para mim, melhoram para aqueles que me cercam também. O que estava acontecendo aqui era religiosidade atrelada à injustiça. Ele está dizendo, olha, esses festivais de vocês, essas assembleias de vocês, eu não tenho prazer nelas. As festas principais, né? Nós tínhamos 3 festas principais, a Páscoa, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos. Eu não tenho, na verdade, eu desprezo o que vocês estão fazendo. Eu sinto desprezo, né?
Irmãos, até as nossas festas tem que ser para a glória de Deus, não é verdade? Nós fizemos para a glória de Deus. Ele está dizendo, estou desprezando essa atitude de vocês, porque vocês estão vivendo uma religiosidade atrelada com a mentira, com a hipocrisia, com a injustiça, deixando as pessoas passarem fome, cobrando impostos altos e por aí vai. Além de desprezar as festas, veja o versículo 22, por gentileza, meu irmão, minha irmã. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Rejeito o louvor também. Afasta de mim, versículo 23, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Aqui é muito interessante porque muitas vezes, para estar do jeito que estava, a nação de Israel importava coisas das nações pagãs, né? Então trazia coisas para suas vidas cotidianas como nação, aspectos da religiosidade pagã para a sua vida. E os deuses com D minúsculo, cananitas, os falsos deuses, não se importavam muito com a vida das pessoas. Para a religião cananita, por exemplo, uma das religiões nos povos que cercavam Israel, se você estava indo lá, entregava o seu sacrifício, fazia coisa ali, o seu ritual, estava tudo em ordem. Estava tudo certinho. Olha lá, você está indo, não está? Está tudo direitinho. Então, ok, está tudo bem. E aí Deus fala, olha, afastem de mim. Eu não sou como esse Deus falso cananita. Afastem de mim o lixo dos seus cânticos. Isso chega para mim como lixo. E de repente o texto muda. O tom vinha como aquele tom que a gente, tanto para mim quanto para vocês, é duro, porque nós somos todos pecadores, e como foi duro para eles também, mas o tom do texto muda. E agora no texto aparece a esperança. Agora no texto aparece aquilo que poderia modificar a situação. Veja o versículo 24, meus irmãos. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. O que eu quero de vocês, meu povo, diz o Senhor, é que sigam a minha aliança, que o juízo seja como as águas, que a justiça seja como um ribeiro perene. O que é perene? Que não seca, que não cessa. A justiça de vocês deve ser aquela justiça que não é exercida porque alguém está vendo, porque o chefe está cobrando, porque a mãe está cobrando, porque o pai está cobrando, porque o pastor falou. Não, ela deve ser porque você é servo de Deus. Era isso que Deus está falando com o seu povo lá. E aqui é uma figura, no hebraico, que é a figura do Adi. Às vezes Israel vivia épocas de seca, e épocas também de enchentes, né? Essas enchentes, inclusive, traziam bênçãos, né? Chovia muito, os rios, né? Isso era muito comum no Antigo Oriente Próximo, os rios aumentavam. Quando os rios aumentavam, eles iam secando, ficavam os córregos, que levavam até os rios de pouca água. A ideia é, olha, que a justiça de vocês não seja como esses córregos. Estão ali, mas daqui a pouco eles vão fazer o quê? Secar. Não, que ela seja um rio caudaloso. Que a justiça do povo de Deus seja perene. Que ela permaneça, que ela fique.
Então vem a terceira parte do nosso texto, que é a conclusão. Um ai de lamento, ele tem uma estrutura muito simples. Qual é o resultado de quando nós depositamos nossas esperanças em uma falsa compreensão de Deus, em uma falsa teologia? Qual é o resultado quando nós vivemos uma falsa religiosidade? O resultado está aqui. E nesses próximos versículos, irmãos, versículos 25, 26 e 27, há uma certa discussão, um certo debate entre os estudiosos, mas a ideia básica é a seguinte: veja o versículo 25: apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Não, a resposta que o profeta esperava era receber um não. Eles não apresentavam, eles estavam caminhando ainda no deserto. Ok? Mas por que Deus pergunta isso para eles? Para trazer aqui um outro aspecto, que está no versículo número 26, que é dizer que isso tudo que eles estavam fazendo se resumia, essa teologia equivocada, essa religiosidade morta, se resumia numa palavra chamada idolatria. Versículo 26: sim levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Tanto Quium, irmãos, como Sicute são representações das divindades do panteão greco-romano, que é o Deus Saturno. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam sendo idólatras. Hoje nós temos uma compreensão da idolatria que os irmãos já sabem, já conhecem. Nós pensamos que idolatria é simplesmente nós nos curvarmos diante de um poste ídolo, ou termos um ídolo lá, vimos lá os santos dos católicos. Idolatria não é somente isso. Nós somos idólatras quando nós colocamos qualquer coisa à frente de Deus em nossas vidas. O ídolo pode ser algo bom. Família é bom, irmãos? É bom. Seu cônjuge, teu marido, uma esposa é bom? Maravilhoso. Ter um título acadêmico legal, você ser mestre, você ser doutor, para você ensinar, é bom? Maravilhoso. Ter a sua empresa é bom? É ótimo. Mas no momento que você coloca qualquer uma destas coisas acima de Deus, isso tem sido o seu Deus. Isso tem sido o seu ídolo. É o ídolo que está no seu coração, como bem disse o pastor hoje aqui, lendo a liturgia, que nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Coloca as esperanças em coisas que não devemos colocar. Ele fala de uma idolatria que é essa divindade. E depois ele diz o que certamente iria acontecer com eles por causa disso. Certamente iria acontecer o que, irmãos? Versículo 27. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A estrutura desse verso, irmãos, é uma estrutura de anúncio claro, direto e certeiro. A fórmula aqui é uma fórmula de julgamento. Vocês podem ter certeza que vocês serão desterrados para além de Damasco. Pastor, muito bom. Eu entendi direitinho a passagem que o senhor tentou explanar, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Irmãos, primeiramente, pouco depois de Amós ter previsto que Israel cairia perante o Império Assírio, suas previsões começaram a se cumprir. Sob o reinado de Tiglat-Pileser III, que ocorreu entre 745 e 727 a.C., a Síria ganhou poder, força e se expandiu para o norte e para o oeste, e logo Judá, o reino ainda estava dividido, veio a se tornar vassalo do Império Assírio. Logo depois, Tiglat-Pileser III foi sucedido pelo seu filho,
Salmaneser V, que reinou de 745 a 727 a.C., o qual continuou a política de expansão territorial do pai, o que culminou com a vassalagem também da nação de Israel. Eles foram dominados e desterrados, como o profeta havia anunciado. Esse texto, irmãos, ele primeiro nos mostra que Deus cumpre plenamente aquilo que Ele promete. Os seus desígnios são cumpridos fielmente, cabalmente. E mostra também que a mensagem da tradição religiosa pode ser enganadora e podem conduzir as pessoas a um fim terrível. Muitas vezes as pessoas pensam que se atrelar a determinada religiosidade, a determinada religião, faz delas pessoas salvas, pessoas que podem, vamos colocar assim, relaxadas. E a Bíblia está dizendo que nós não podemos colocar a nossa esperança em uma tradição religiosa equivocada, uma teologia enganadora, uma teologia falsa. Irmãos, graças a Deus que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela possui os seus símbolos de fé. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster, nós temos o Breve Catecismo, nós temos o Catecismo Maior, que nós cremos que são a expressão correta do ensino bíblico. E se nós nos apropriamos desses instrumentos deixados por Deus para o nosso uso e desfrute, certamente, meus irmãos, nós não seremos, com a ajuda do Espírito Santo, com a instrumentalidade dos mestres da igreja, enganados por teologia inadequada. Nós saímos aqui da porta da igreja e às vezes adentramos outras congregações que se dizem evangélicas e temos percebido tantos erros, tantas pessoas seguindo falsos mestres, seguindo falsas convicções, andando por aí aos tropeções, equivocados, andando como ovelhas que não têm pastor, sendo enganados, ludibriados. Igrejas que pregam a prosperidade, venha para cá que você vai ter carro do ano, que você não vai ter problema de saúde, que você vai casar com a melhor mulher do mundo. Deus pode nos dar todas essas coisas, mas o cristão tem um chamado diferente. O cristão tem um chamado: olha, se você quer me seguir, venha, tome a sua cruz e venha após mim e me siga. O cristão foi chamado para sofrer. O cristão foi chamado para ter alegria mesmo no sofrimento. O cristão foi chamado para ter os olhos voltados na prosperidade que nos aguarda nos céus. Então faça uso, meus irmãos, façam uso, em nome de Jesus, das ricas bênçãos que vocês têm em mãos, do rico ensino que vocês têm em mãos, nos símbolos de fé da nossa igreja. Estudem, ensinem aos seus filhos. Tem gente que não dá valor à doutrina, que não dá valor à teologia, ao estudo da teologia. João diz lá um aspecto teológico que pode redundar em não salvação. Aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne, esse não conhece a Deus, é mentiroso, nele não está a verdade. Um aspecto teológico. Cristo veio em carne. Valorize a doutrina, o ensino. É por meio da doutrina do ensino que você anda corretamente, seguramente na presença do Senhor. Irmãos, portanto, as esperanças da igreja devem ser baseadas em Cristo. E é Cristo que nos dá esse ensino correto, essa teologia sólida. Cristo brilha nesse texto. Veja, por gentileza, meu irmão,
Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 23, a caráter de aplicação, o que o Senhor Jesus diz com relação a isso. Mateus 7, 15 a 23. Nós vamos apenas ler esse texto. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não sou crente, eu vivo lá versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que o que, irmãos? Faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Outro ensino é claro, irmãos, é que nem sempre os planos divinos, a passagem deixou muito claro isso para nós, concorrem com aquilo que nós esperamos. Então nós queremos determinada coisa, né? O povo lá estava achando que o dia do Senhor, nós vamos terminar com ele, concretizando esse dia do Senhor no final, ia ser tudo bem, ia ser tudo em ordem. A expectativa dele é que as coisas iam melhorar para a nação. Eles estavam usando isso num viés econômico, social. Mas nem sempre as coisas de Deus acontecem como nós esperamos. Elas acontecem de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, muito melhor do que a nossa. Eclesiastes nos fala um pouco sobre isso. Eclesiastes capítulo 3, versículos 9 a 14. Por gentileza. Irmãos, os acontecimentos ruins que nos acometem devem ser observados sempre pelos olhos da fé, fazendo com que nós esperemos em realidades muito maiores e absolutas. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Versículo 14, irmãos. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para o quê? Atente, meu irmão. Para que os homens temam diante dele. O que é, já foi.
e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós queremos. Deus faz isso para que nós coloquemos o nosso temor nele, as nossas expectativas nele, a nossa esperança nele. Por fim, meus irmãos, o ensino mais claro do texto, que a religiosidade desprovida de prática é abominável. Nós não teríamos como deixar de falar dessa verdadeira justiça e juízo que nós mencionamos no nosso texto. Porque ainda que para nós nos seja impossível, devido à nossa carne, que ainda está enferma pelo pecado, sermos justos perenemente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi justo. E pelo fato de Ele ter sido justo, Ele também pôde nos justificar. Ascendeu, morreu por nós, ressuscitou e não nos deixou órfãos, nos deixando o Consolador, que agora habita em nós, e é este mesmo que vai nos auxiliar em duas coisas: não deixar que nós vivamos na prática da falsa religião, na falsa teologia, e também não deixar que vivamos em meio a uma religiosidade morta. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, irmãos. Nos conceda da sua bênção, para que nós, olhando para os erros dos nossos irmãos no passado, possamos pedir a Deus misericórdia e graça para vivermos de forma agradável. Amém.